leis adventistas para prender todos aqueles que desrespeitaram a lei da liberdade religiosa. Veja aí a imagem da besta. A imagem da besta perseguindo o remanescente fora dos templos. Veja agora estas leis que a Igreja Adventista coloca para prender a todos aqueles que não respeitarem o domingo, não respeitarem a liberdade religiosa. Pois esta liberdade religiosa é o domingo dentro dos templos adventistas. Aqueles que não respeitarem serão multados ou presos. Sobre essa questão da liberdade religiosa. Nós precisamos ter esse sentimento, né? Todo mundo aqui ficou feliz quando o Enem, por exemplo, mudou de sábado para domingo. São 2 domingos seguidos agora, né? Mas a que ponto isso também está ofendendo aqueles que acreditam no domingo como uma guarda, como um dia sagrado? Então nós precisamos também ter equilíbrio em relação a isso. Eu lembro de alguns estudos, alguns anos atrás, se eu não me engano, no Grande Conflito ou naquela série condensada, Eventos Finais, que fala sobre a questão de como nós devemos nos portar no domingo. Questão de não vamos fazer certas coisas que podem ofender os nossos irmãos que guardam o domingo em vez do sábado, né? Que, como eu já disse, a lei prevê que vai de 1 a 3 anos de prisão ou até multa, né, se for o caso. Nós temos aqui a lei estadual número 17.346 de 2021, que foi aí recentemente, no mês de março desse ano, ela foi promulgada pelo governador do estado. É uma lei de autoria da nossa querida deputada, a doutora Damares Moura. Doutora Damares, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à sua igreja. Eu sei que você é da Central, o senhor Louvor vai ficar com inveja agora, mas ela é do Capão também, viu, Adriana? É do Capão, é da Zona Sul aqui, né, doutora? Já estava ensaiando ali um louvor com a Estela, com a Suzana, com o Wesley, vai cantar com eles depois. E eu quero agradecer mais uma vez a doutora Damares por nos atender em mais um evento aqui do Capão Redondo, da Paulista Sul. Costumo falar desta lei, o que é intolerância, o que é discriminação, o que é preconceito, o que é desigualdade religiosa. E depois, esta parte educativa evolui para criar obrigações para o Estado, participar dos esforços de conscientização da sociedade sobre o respeito à crença do outro, por meio de campanhas e outras ações propositivas e afirmativas que nós estabelecemos na lei com a participação do Estado. Eu não consigo acreditar, e respeitando as opiniões divergentes da minha, de que nós tenhamos uma legislação desta natureza sem nada que penalize aquele que a descumprir. Então nós criamos penalidades administrativas que resultam em multa, que chegam a R$80 mil, a depender da gravidade da prática intolerante à religião do outro, e isso vale inclusive para servidores públicos. Poderão ser condenados após o devido processo legal, que vai se transcorrer na Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. O indivíduo, após apurada a denúncia e dado a ele o direito de ampla defesa, ele pode ser condenado ao pagamento de uma multa, em razão da prática da intolerância religiosa. Então eu encerro dizendo que não nos bastará a lei. É tão importante a gente fazer essa reflexão agora.
Nós fizemos uma lei para detalhar esse direito, mas não nos bastará a lei. É preciso que todos nós, para além da lei, que nós nos revistamos do espírito de convivência, de respeito, de pacificação. Num mundo dividido, num país dividido, polarizado como o nosso está, pastor Dailson falou disso e está falando sobre isso em Ubatuba, no encontro de comunicação da Paulista do Vale. Agora é o momento de nós nos posicionarmos em favor da convivência respeitosa. Nós precisamos reconhecer o outro como objeto do respeito que eu quero para mim. Como eu posso pretender ser respeitado se eu não respeito a religião do outro? Se eu não respeito qualquer outra convicção de natureza filosófica? E nós precisamos respeitar para promovermos a pacificação. Não é? Eu nasci num lar cristão, num lar adventista, e por algum tempo, por muito tempo, nós entendíamos de uma maneira mais exclusivista. E caminhávamos dessa maneira. A liberdade religiosa sempre foi uma preocupação da Igreja. Na década de 1960, um documento sobre a dignidade humana, aprovada no Concílio Vaticano II, já refletia o assunto. Frequentemente, o Papa Francisco recorda o tema. A liberdade religiosa é uma expressão, é um chamado a nos educarmos, e de modo particular essa data, a nos educarmos para a liberdade religiosa. Eu respeito para a realidade religiosa de pessoas diferentes da sua fé. Cônego José Bison recorda que a CNBB e as dioceses, por meio de grupos e movimentos, trabalham em comunhão com outras religiões para que o diálogo ecumênico e interreligioso. Nós temos que respeitar o domingo do católico. Nós temos que respeitar o domingo do católico. A batalha começou, a perseguição iniciou, com o nome de liberdade religiosa. É o decreto dominical, a falsa paz mundial, a imagem da festa, perseguição final. Louvado seja o Cordeiro pela vitória que terá, vitória sobre a besta que por nós vencerá. Vencerão também seus servos que com ele estará. A vitória será nossa, pois o Cordeiro vencerá. A batalha final será travada, a falsa liberdade religiosa desmascarada. O santo sábado do Senhor será exaltado. O domingo, qual é o sinal da besta revelado? A batalha final será travada, a falsa liberdade religiosa desmascarada. O santo sábado do Senhor será exaltado. O domingo, qual é o sinal da besta revelado? A batalha começou, a perseguição iniciou, como nome de verdade religiosa. É o decreto dominical, a falsa paz mundial, a imagem da besta, perseguição final. Louvado seja o Cordeiro pela vitória que terá, vitória sobre a besta que por nós vencerá. Vencerão também seus servos que com ele estará. A vitória será nossa, pois o Cordeiro vencerá. A batalha final será travada, a falsa liberdade religiosa desmascarada. O santo sábado do Senhor será exaltado. O domingo, qual é o sinal da besta revelado?
batalha final será travada. A falsa liberdade religiosa desmascarada. Santo sábado do Senhor será exaltado. Todo domingo qual o sinal, na besta revelado. A batalha final será travada. A falsa liberdade religiosa desmascarada. Santo sábado do Senhor será exaltado. Todo domingo qual o sinal, na besta revelado. A batalha final será travada. A falsa liberdade religiosa desmascarada. Santo sábado do Senhor será exaltado. Todo domingo qual o sinal, na besta revelado. A batalha começou. A perseguição iniciou com o nome de liberdade religiosa. É o decreto dominical, a falsa paz mundial, a imagem da besta perseguição final. Porque estamos no período que a batalha começou. A perseguição iniciou com o nome de liberdade religiosa. E é o decreto dominical, a falsa paz mundial. E é a imagem da besta, a perseguição final. E neste exato momento nós vamos explicar qual é esta batalha que começou. A batalha que começou é a batalha do Armagedon. Pois a Bíblia nos explica a respeito da última batalha, a última guerra chamada Armagedon. De acordo com o último livro da Bíblia, Apocalipse 16, verso 16, ali nós vamos encontrar esta última batalha final chamada Armagedon. E o que é esta batalha chamada Armagedon? A batalha final do Armagedon é as leis dos homens contra a lei de Deus. Os ensinamentos dos homens contra os ensinamentos de Cristo. Os mandamentos dos homens contra os mandamentos de Deus. As falsas doutrinas dos homens e a doutrina de Cristo. Isto é o que quer dizer esta batalha do Armagedon. E a batalha do Armagedon é a última guerra entre as trevas, as hostes das trevas e Cristo e os seus seguidores. Então esta é a última batalha chamada Armagedon. É uma guerra entre o bem e o mal. Então neste exato momento, isto é o que nós viemos declarar, explicando esta batalha que já começou. Então nós encontramos aqui a santa lei de Deus, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, nas 2 tábuas de pedra. E estes 10 mandamentos, Deus deu ao homem, Deus deu estes 10 mandamentos a Moisés. E este foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Então, conforme nós estamos a ver aqui o nosso quadro, as 2 tábuas de pedra, mas nós vamos falar a primeira tábua de pedra dos 10 mandamentos aqui, de acordo com a Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 20, o seu verso 3 a 17. Ali nós vamos encontrar os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E nós vamos acompanhar aqui no nosso quadro, aquele que tiver a sua Bíblia,
também pode acompanhar Êxodo 20, versículo 3 até 17. Mas eu quero acompanhar os 10 mandamentos através da Bíblia. E eu quero acompanhar na nossa Bíblia, nossa linguagem, em Ubuntu. O que a Bíblia está a dizer a respeito dos 10 mandamentos? Então nós vamos mencionar aqui o primeiro mandamento. O primeiro mandamento na Bíblia. Aqui vamos encontrar assim: Suku wapopia olonda kaevi vyosi amen die Yehova suku yove ndakupa vofeka yengito bonjo yupika ochiandeleko chatete ikasi ochinimbu chatatu ati kukakale lolo suku vimwe vingi tengo amen eyo chiandeleko chatete ochiandeleko chavali ati kukalisongole ochingumanguma pamwe esetahano yechi chikasi kinu pamwe yechi chikasi posi pamwe yechi chikasi vovava vemehi yogongo kukavifendele pamwe okuvivumba omo ame ndi Yehova suku yove ndi suku yesepa okufetuluinya akandu avasya ndi vafetuluinya komala vavo toke kochitumbulukila chatatu yechi chakwana chava vasuvuka ame fwai sola lochisola kachipongoloka olohulukai vyava vasole avo valinga ovyandeleko vyange ochiandeleko chavali ochiandeleko chatatu ati kukatukule onduko ya Yehova suku yove lesanda omo Yehova kayowiwa otukula onduko yaye lesanda eyo chiandeleko chatatu ochiandeleko chakwana ati ivaluka etekeye sambata okulikolisa oloneke pandu otalavaya okulinga upange wove wosi kwai etekeye pandu vali alyo esambata ya Yehova suku yove veteke lyacho kukalingemo upange wove mwele pamwe omolove ulume pamwe omolove ukai pamwe upika wove ulume upika wove ulume pamwe upika wove ukai pamwe ongombe yove pamwe pamwe ukombe wove okasivo njo yove omo oloneke pandu Yehova watunga ilu losi lokalunga lovina vyosi vikasimo kwenje wapuluyuka etekeye pandu vali ocho Yehova wasumulusa etekeye sambata walikolisa oyo ochiandeleko chakwana kali ochiandeleko chatano ati sumba sola nyoho ocholo neke vyove vile vofeka ina ikwiha Yehova suku yove ochandeleko chepandu ati kukaipaye chepandu vaya ati kukapekelise checheya ati kukaivele kukaive kaliye ochandeleko checheya ati kukaimbile uvangi uhembi ochandeleko chekwi ati kukaivele onjo yukwele kukaivele ukai ukwele pamwe upika waye ulume pamwe upika waye ukai pamwe ongombe yaye pamwe chimbulu chaye chosi chukwele kukachiyivele oyo ovyandeleko twasanga vembimbiliya vondaka ya suku ayiye kulo tusanga kuti eva ya tete ivangula
Ochisola, tuquata la suku yetu. Então nós lemos as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Então a primeira tábua dos 10 mandamentos fala a respeito do amor que nós devemos ter para com o nosso Deus. Então por isso os 4 mandamentos aqui que foi mencionado é a primeira tábua. E a segunda tábua fala a respeito do nosso amor para com o nosso próximo. O nosso amor para com o nosso próximo. Então, neste exato momento, esta segunda tábua que está os 6 mandamentos. E a primeira tábua tem os 4 mandamentos. Então, esta é a razão pela qual que nós viemos para apresentar a santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, por isso, muitos ministros que sempre ensinam assim, que os 10 mandamentos foram resumidos em 2. Mas o resumo dos 10 mandamentos que nós encontramos aqui, a primeira tábua que fala o amor para com o nosso Deus e a segunda tábua o amor para com o nosso próximo. Então isto é certo. Então nós devemos obedecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Não é para nos salvarmos, para nós guardarmos a lei, não é para nós nos salvar. Mas o que nós devemos guardar a lei, porque já fomos salvos por Cristo Jesus. Nós fomos salvos por Cristo Jesus, Jesus nos salvou. Por isso que nós devemos guardar a santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas a palavra de Deus, de acordo com Daniel 7, versículo 25, nós encontramos que o homem cuidará em mudar os tempos e os 10 mandamentos. Em Bíblia, eu tu sapuila kuti, koloneke vya sulako, kuyo soma ikapongolola, olotembo kwenda oviandeleko. Kayiyo otembo ya chwei, yatenisiwa kunyamo kwa 321. Ocho imperador Constantino echangila konembele ya suku yu apongolola olotembo kwenda oviandeleko. Imperador Constantino. Então, no ano 313, o ano 321, o imperador Constantino Romano, ele entra na igreja apostólica e ele cuidou em mudar os tempos e os 10 mandamentos. Por isso nós vamos ver aqui os mandamentos do catecismo da igreja católica. Aqui abaixo nós temos os mandamentos da igreja católica, do catecismo. Então por isso nós quando vamos no catecismo, nós vamos encontrar que a santa lei de Deus, o Papa mudou. Ele mudou os tempos e a lei. Por isso nós lemos os 10 mandamentos aqui na Bíblia, mas agora vamos ler os 10 mandamentos no catecismo, segundo o catecismo do Papa, da Igreja Católica. Então, de acordo com os mandamentos do catecismo da Igreja Católica, nós vamos encontrar o primeiro mandamento que diz que amar a Deus sobre todas as coisas. Este mandamento existe. E o segundo mandamento nós vamos encontrar que não tomar o seu santo nome em vão. Mas ali já encontramos a confusão. No segundo mandamento do catecismo diz que não tomar o seu santo nome em vão. Mas kobiandele kobya suku echiandele kwechi ochiandele ko chatatu. Ochiandele ko chatatu. Ole ochiandele ko chatatu. Kayiye tusangabo kulo ochiandele ko chatatu o catecismo aqui está dizendo assim, guardar domingos de festa. Vejamos a maior confusão que o Papa fez na Santa Lei de Deus, que nós lemos na Bíblia.
Então, o terceiro mandamento aqui no catecismo diz que guardar domingos de festa. E o quarto mandamento diz que orar o pai e a mãe. Mas é quando que na lei de Deus, através da Bíblia, o quarto mandamento lembra-te do dia do sábado. Mas aqui na lei do catecismo romana do Papa, aqui está a dizer que orar o pai e a mãe. Enquanto que este é, na verdade, o quinto mandamento. O quinto mandamento. Então, nós vamos avançar aqui. O quinto mandamento no catecismo diz que não matar. O sexto mandamento diz não pecar contra a castidade. E o oitavo mandamento diz que não furtar. E o nono mandamento diz que não levantar falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, ou seja, o nono é que está a dizer não desejar a mulher do teu próximo. E o décimo está a dizer que não cobiçar as coisas alheias. Irmãos, vejam o que o Papa fez na Santa Lei de Deus. Agora, primeira coisa, o Papa ele tirou o segundo mandamento que diz que não farás para ti imagem de escultura. O chandele ko chavari china chivangulati, o karisongole ko chimanguma, o kachifendele, wachu papo chandele ko chiwayu, o chandele ko chacho wayu papo, yukaji o kwato chandele ko chache kui, oite palubai, ocho oviandele ko vi continuare metesh. Ocho papa trabalha ocho. Kajiye kochiandele kocha kwana ati balukete ke sambata wakapa kwa akuti la vi ote que ya tete ko semana. Domingos de festa. Então este domingo aqui é domingos de festa. Porque é um dia que os pagãos adoravam o sol. Quando fica o tempo ya choyo vando kufendela ekumbi echekumbi jitunda bosi vamba ova soke kumbi okufendela ekumbi kajiye papa upilila eteke ya choeri ocho ali nene ketavo kaje kale akuti oyo eteke ya suku eteke ya yola suku. Então vejamos a confusão que o Papa fez aqui na Santa Lei de Deus. Então, pega o 10º mandamento e ele divide em duas partes. Agora, o número dos 10 mandamentos no catecismo sempre continua 10 mandamentos. Então, é isto que, neste exato momento, a batalha do Armagedon, a última guerra final, é uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra entre a lei dos homens contra a lei de Deus. Então é por isso que nós estamos no período final, nos últimos dias. Estamos na hora em que o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Decreto dominical saindo em nome da liberdade religiosa. Papita o tempo imakuti atavo olwali lo situandela que tavo ya tavo. Kayi yanjo ya chwe ya tavo. Ondaka ya sukuitu sapula kuti eteke jimwe jikapwa kaye twapitila otembo imwa kuti kulima wa 2020 eyanjo yacho eji yatavo yapwa kayiye opa eyanjo yina yochili yachiwile kulima wa 1798 kayiye bakapamo eyanjo yimwe yatavo yuhembi wesanda ocho kuti tukasiko tembo yacho iyo chikundi ochikundi chacho echi chatunda ponduko ye yanjo ya tavo em nome da liberdade religiosa. Tiraram a verdadeira liberdade religiosa. Isto é o decreto dominical. Então a Bíblia nos fala em Apocalipse 13, versículo 1 até em diante, nós encontramos o versículo 16, 17, diz que nos últimos dias o mundo inteiro será assinalado com o sinal da besta, em que a todos os grandes, os pequenos, os escravos, os livres, os ricos, os pobres, lhes serão dada uma certa marca na testa ou na mão direita. Ninguém poderá comprar sem aquele que não tiver o sinal da besta. Então o sinal da besta, o que é o sinal da besta? Então,
Então, para nós sabermos o que é o sinal da besta, nós temos que saber o significado da própria besta. Em Bíblia, a gente sabe lá que o chinguma nye kondaka ya suku. O chinguma chachuechi, chilomboloka, osoma imwe unene umwe uvyali. Kaye osoma ya chwei, itugati osoma yoko Roma, osoma yoko norte, osoma yoko Roma. Kaye osoma ya chwei yoko Roma hege, osoma ya chwei. Papa wapongololo lotembo kwenda uviandeleko. Então, estamos neste período que o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Estamos no período que o mundo inteiro será assinalado com o sinal da besta. Chegamos no período que ninguém poderá fazer as suas compras lá no mercado do Quicolo, no mercado do Trinda. Ninguém fará compras no armazém, ninguém fará compra no Shoprite, senão aquele que tiver o sinal da besta. E este é o sinal da besta que está se referindo o domingo, que é o primeiro dia da semana, aquele a qual o Papa colocou, deu ao mundo inteiro e para ser o dia do Senhor. Então nós estamos neste período que o decreto dominical saindo em nome da liberdade religiosa. Então, em 2020 se completou toda a profecia, o período que o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. E assim, neste exato momento, todas as religiões do mundo inteiro estão a promover esta falsa liberdade religiosa. Atavo vosi volvaliva kasi okwendisa oyanjo yacho eyi yatavo yuhembi. No dia 2 de junho de 2020, o presidente dos Estados Unidos da América foi em Roma, adorou a imagem do Papa João Paulo II. E depois volta para a Casa Branca e ele assinou o decreto dominical. E liberou 50 milhões de dólares. Deu 50 milhões de dólares. O cholo agilosi, luendise, o chikundi chacho echi. Tukasivo tembo yacho o chikundi. O kupisopo, atavo vosi vovolua jivapetika, o kwendisa eyanjo yatavo yuhembi. Vopa eyanjo yatavo yochiri, ina yachiwile, kulima wacho wa 1798. Bayupa kulima wa 2020, kaye bakapa mweyanjo yacho yatavo yuhembi. Então nós chegamos no período em que tem a principal imagem da besta. Porque nós estamos no período da imagem da besta. Em Bíblia diz que eu tinha uma nguma. Eu tinha uma nguma. Então, o que é a imagem da besta? Essa imagem da besta é a igreja unida com o Estado. Neste exato momento, todas as religiões estão unidas com o Estado para promover a falsa paz do mundo, a falsa liberdade religiosa. Então, neste exato momento, a principal imagem da besta que está em frente em promover este decreto aqui é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela está em frente em promover este decreto dominical. Ele é a principal imagem da besta, porque isto está escrito na palavra de Deus. De acordo com o livro de Apocalipse, Apocalipse 16, versículo 13 a 14, nós encontramos a palavra de Deus a nos dizer: João viu os 3 espíritos imundos. Yohana amona a espírito atatuani, espírito yatete yatunda komena ochinyoha chilomboloka satana. Kaye espírito yavari espírito lini yavari yatunda komena ochinyama chilomboloka papa. Kaye espírito yatatu lini yatunda komela ochinguma o profeta Wesanda. Então ali nós vemos que estamos no período da imagem da besta, a perseguição dos últimos dias, disfarçada de liberdade religiosa. Amados irmãos, agora a palavra de Deus nos pergunta: em que lado você estará? Em que lado você está? Em que lado você está batalhando? A lei é escrita pelo dedo de Deus. Ou você está ao lado de Deus,
guardando a lei escrita pelo dedo de Deus? Ou você está ao lado da besta, o Papa, ao lado de Satanás, guardando aqui o falso sábado ao qual se refere o domingo, o primeiro dia da semana? Esta é a palavra de Deus. Estamos dentro do decreto dominical. Então, de acordo com este decreto dominical, que saiu em 2020, estamos vivendo no primeiro decreto. Esse decreto está dividido, na verdade, em 3 fases. A primeira fase do decreto dominical é a fase da educação para todas as pessoas respeitarem o domingo. Este decreto saiu no dia 2 de junho de 2020 e, na verdade, culminará com a implementação. Esta implementação que significa que o domingo tenha que ser, na verdade, guardado por todos. Então, aqui está este primeiro decreto. E depois a implementação, dentro da primeira fase do decreto dominical. Dentro da primeira fase do decreto dominical está a sedução e a implementação. Dentro dela está a sacudidura. Neste momento, o povo de Deus é sacudido. Então, é isto que está nos dizer. É um engano total, é um engano terrível ao mundo inteiro. Porque o Apocalipse 13, verso 14, ela nos declara que ela seduz, ela engana os habitantes da terra. Engana os habitantes da terra. Estamos no período do maior engano do mundo inteiro. O mundo inteiro observando os mandamentos dos homens, em vez de obedecer aos mandamentos de Deus. Então, tem a segunda fase do decreto dominical. A segunda fase do decreto dominical, ainda não estamos nela, mas quando terminar a primeira fase, vamos entrar na segunda fase do decreto dominical. É um decreto para que ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que guardar o domingo, o primeiro dia da semana. Então, é a razão pela qual a segunda fase é a proibição de não comprar e vender, senão aquele que guardar o domingo. Em brevemente chegará este segundo decreto, a segunda fase do decreto dominical. Quando terminar a segunda fase do decreto dominical, vamos entrar na terceira. A terceira fase é o decreto de morte. Que todos sejam mortos, a todos aqueles que não aceitarem guardarem o domingo. Este será o decreto de morte, o terceiro decreto. Onde haverá o tempo de angústia. O povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, guarda o verdadeiro sábado, viverá num tempo de angústia. E se dará este decreto, que todos sejam mortos aqueles que não aceitarem guardar o domingo. Amados irmãos, estamos aqui explicando, estamos na hora da mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo, no Apocalipse 14, o seu versículo 9, ali está nos dizer que se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. A mensagem do terceiro anjo ameaça o mundo inteiro. Tukasike sapulo yungelo watatu. Ungelo watatu yevalati. Da uma ofendela ochinyama. Kwenda ochingumanguma. Otambula vo. Ondimbuyacho. Kochipala ale kokoko. Wacho wakatambula vo afengi. Bakasofia ou vasoloneke. As 7 últimas pragas virão para aqueles que adorarem a besta, aqueles que adorarem a imagem da besta, aqueles que receberam o seu sinal na testa ou na mão direita. Esta é a mensagem do terceiro anjo. Estamos nela. Quando terminar a mensagem do terceiro anjo, a porta da graça vai se fechar. Agora ainda estamos no tempo da graça. Mas quando esta mensagem que está sendo pregada terminar, a graça vai terminar. Quem não tomou decisão estar ao lado de Deus, já não vai tomar mais. Quem já tomou decisão estar ao lado de Deus,
guardando o verdadeiro sábado, estes, na verdade, serão protegidos por Deus, enquanto que as pragas estão sendo derramadas ao mundo inteiro. E assim, as igrejas estão promovendo a falsa paz mundial, a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Tukasiko tembo yachwe yochikundi. Eyanjo yachwe yatava yuhembi. Ochikundi chatunda kulima wacho wa 2020. Então, neste exato momento, todas as igrejas estão unidas a promover o decreto dominical. E o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. A Bíblia nunca nos diz que o decreto dominical sairá pelas leis civis, pelas leis do Estado, mas em nome da liberdade religiosa. Então, é o momento de fazermos uma decisão enquanto que as 7 últimas pragas não começaram a ser derramadas, enquanto que o tempo da graça não terminou. Nós estamos no tempo dos juízos que estão sendo derramados na terra, mas os juízos com misericórdia. Quando terminar o tempo da graça, os juízos também vão terminar e agora liga as 7 últimas pragas. Amados irmãos, é o tempo de tomar uma decisão. O tempo não está bom, o tempo não está para menos. Porque chegamos no período que os jesuítas invadiram a igreja de profecia. Por isso a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu o encargo de promover o decreto dominical. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi no ano 2000, em 1962, foi ao Vaticano, onde recebeu a responsabilidade de promover a falsa liberdade religiosa, a falsa paz. E foi no ano 2003 que a Igreja Adventista, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, colocou pastores da Associação Geral na cadeira da ONU. E ele é o líder mundial de liberdade religiosa. Não sei se estamos a entender o que nós estamos a explicar aqui. Porque é o que está acontecendo, o decreto dominical que está sendo promovido em todas as religiões, em todas as igrejas. Mas a palavra de Deus em Apocalipse 18, o 4º anjo já veio, ligando ao 3º anjo, para dando poder e força ao 3º anjo. E o 4º anjo ilumina a terra toda com a glória da sua luz. E neste exato momento, o 4º anjo clama, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Com o decreto dominical, dentro das igrejas, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dentro de todas as igrejas protestantes e evangélicas, chamadas evangélicos, Babilônia caiu, se tornou morada de demônios, coito de todas aves imundas, se tornou esconderijo de todo espírito imundo e detestável. Por isso caiu a grande Babilônia. Estamos no período que as igrejas caíram por promover a liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa, a qual é a falsa paz mundial que as igrejas estão promovendo dentro dos seus cultos. E assim, a presença de Deus, o Espírito de Deus, se retirou em todas as religiões, em todas as igrejas. É por isso que Deus rejeitou a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. E a liderança foi dada ao homem da linhagem de Dan. A raiz dessa ação, ao qual este se refere, Elias Joanã Deus Helena Souza, agora é o novo líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque, pois, a antiga liderança foi completamente rejeitada por receber o encargo de promover um decreto dominical, a falsa paz mundial, qual
está sendo promovida dentro das igrejas, dizendo que é o decreto dominical, é a liberdade religiosa. Então, assim, todas as religiões caíram, todas as religiões do mundo, de Angola, todas caíram por promover o decreto dominical. E nós estamos no período final. Agora, de que lado você está? Você está ao lado de Deus, guardando o verdadeiro sábado? Ou você está ao lado do homem, guardando o falso sábado, qual é o domingo? Em que lado você está? Agora, todo mundo tem que saber que a besta que está a falar o Apocalipse 13 está a se referir ao Papa. A imagem da besta está a se referir todas as igrejas, as religiões do mundo, unido com o Papa, promovendo a liberdade religiosa. E o sinal da besta está se referindo o domingo, qual é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana é o sinal da besta. Os iluminantes enganaram o mundo inteiro, dizendo que o sinal da besta é o chip. O sinal da besta é o código de barra. Não é nada disso. O seu pai onde eu tinha amanhã. Momo to akembiwa ale chalwa. Avangu balwa aba olonongo aba batanga teki chalwa. Balon batulongisa ati onde eu tinha ama oshipi. Akuti odwa yilosi lukakapi oshipi letimba. Itoke chilo batongeka okutukemba okunyingati ondimbuyo chinyama oshipi akutyo manu bakakapiwa oshipi betimba boleo ndaka ya suku achoko cho yutu sakwila ondimbuyo chinyama oshipi ko ondimbuyo chinyama chilomboloka eteke ya teteko semana ochalumingu oyo ondimbuyo chinyama ayo chinyama chacho chikato kulombolola ondaka ya suku ochinyama chilomboloka papa ochinguma chilomboloka ata vovosi vo protestante bagitokeka la papa. Então o mundo inteiro tem que saber que a besta é o papa. A imagem da besta, as igrejas protestantes evangélicas unidas com o papa, e o sinal da besta é o domingo. Todos que receberem o sinal da besta, aguardarem o domingo, vão receber a ira de Deus, a qual é as 7 últimas pragas. Dentro em breve, as 7 últimas pragas serão derramadas ao mundo inteiro. Todos receberão a ira de Deus. Aqueles que adorarem a besta receberem o seu sinal. É por isso que nós estamos avisando, dando o aviso da mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é a última mensagem a ser dada ao mundo inteiro. É a última mensagem para a despedida do mundo inteiro. Em brevemente, todas as coisas terminarão. O tempo da graça termina e começa as pragas ser derramadas ao mundo inteiro. Aqueles que adorarem a besta, receberam o sinal da besta, esses vão receber a ira de Deus. O chocho, kuya apute a mim. Efengia tete, kuya apute a mim. Apute vana kutika puyo o katena kubakaisa. Oye, efengia tete, apute a mim, kwa vana bosi bafendela uchinyama, batambulo ndimbu yacho. Efengia vajo yo likaveta bokalunga. Obaba bosi bakapongoloka osonde. Kaji efengia tatu bakaveta bolondwi. Kwenda tangi bovava. Bakaveta omu bolondwi. Então, neste exato momento, é necessário que devemos nos prevenir com as coisas que estão por vir na terra, no mundo inteiro. Então, já estamos dentro do decreto dominical. A perseguição já iniciou. A falsa liberdade religiosa. O apóstolo Paulo, ele declarou que nos últimos dias o mundo poderá andar vivendo paz e segurança
e quando virá destruição ao mundo inteiro. E a falsa liberdade religiosa é a falsa paz que profetizou o apóstolo Paulo, que essa falsa paz virá. Então, é isto que estamos vendo neste exato momento. O tempo acabou. A última guerra, chamada Armagedon, começou. A guerra final é uma guerra espiritual entre as hostes das trevas e o Cordeiro. Mas louvado seja o Cordeiro pela vitória que ele terá. O Cordeiro vencerá. E a todos aqueles que o seguirem, todos vencerão. Então, em que lado você está? Ou você guarda o verdadeiro sábado bíblico, ou você guarda o falso sábado ao qual se refere o domingo, primeiro dia da semana. Então, nós agradecemos a todos que ouviram a mensagem que para todos não adorarem a besta, não adorarem a imagem da besta e não receber o seu sinal. Então, todos têm que saber que a besta é o Papa e o seu sinal é o domingo e a imagem da besta as igrejas protestantes, chamadas evangélicas, unidas com o Papa, todos promovendo a paz mundial, a falsa liberdade religiosa. Então, neste exato momento, nós agradecemos. Quem ouviu a mensagem, é necessário que guardem isso no seu coração, porque quando a situação cada vez estiver aumentando, cada um que ouviu saberá que não. Um dia eu ouvi a mensagem, ouvi um aviso, este é o aviso da mensagem do terceiro ano. Por isso, a Babilônia caiu, a Babilônia mística caiu, a Babilônia que representa as igrejas caídas, por causa de não aceitarem a verdade, que é revelada no seu tempo. Babilônia caiu. Então, todas as igrejas e religiões caíram por promover a falsa paz, o qual é o decreto dominical. Então, nós agradecemos, louvado seja Deus, pelos corações que ouviram a palavra do Senhor, a última mensagem de vida. Agradecemos. É que a Agenda 2030 da ONU, e alguns interpretam que a Agenda 2030 da ONU é contra a igreja. Não tem nenhum problema de você pensar assim. Eu também já pensei. Depois que eu fui estudar e compreender, e fui assistir, e fui ler um material que a própria Igreja Adventista, o nosso líder de liberdade religiosa na Conferência Geral, o Dr. Ganun Diop, um amigo querido, ele fez um evento dentro da ONU, a Igreja Adventista liderando um evento dentro da ONU, chamou líderes religiosos de várias confissões religiosas para dizer o seguinte para eles: essa Agenda 2030, que é para melhorar a vida das pessoas, é para melhorar, é para preservar o meio ambiente, é para melhorar economicamente a vida das pessoas, é para melhorar socialmente a vida das pessoas, é para ter melhor educação, melhor saúde. A Igreja Adventista tem um instrumento poderoso para promover a paz na terra. É o conceito que ela tem e a força que ela tem para defender liberdade religiosa. A imagem da besta foi formada nos Estados Unidos da América do Norte, pois esta é a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino.